paz do Senhor a todos. Se o vídeo estiver mais escuro, um pouquinho escuro, eu quero pedir perdão a vocês, é porque foi feita a gravação à noite. Essa gravação está sendo feita no horário noturno. Mas nós faremos o possível para sair uma coisa muito legal, bacana no assunto. Hoje eu quero falar com vocês aqui um assunto muito polêmico. Então nós vamos falar algo que muitos levam à confusão e muitos têm ido fora do contexto bíblico. A Bíblia nós temos que no texto, mas no contexto, no sentido hermenêutico da Bíblia, no sentido que a Bíblia quer nos trazer à tona, que a palavra do Senhor quer nos trazer. E essa noite eu quero falar aqui de um assunto que tem causado uma polêmica. É um assunto que alguns concordam com a maldição hereditária e outros já não concordam, já falam, olha, não tem maldição hereditária, porque ninguém pode levar a culpa uns dos outros, e outros já falam, olha, existe maldição hereditária, porque se existe o pecado em mim foi porque meus pais pecou, então tem que carregar essa maldição dos meus pais, do pecado, algo que tem que ser quebrado. E hoje, essa noite, eu quero estar aqui para de uma vez por todas esclarecer essa dúvida sua e mostrar na luz da palavra de Deus se existe ou não existe maldição hereditária. Então vou mostrar para você aqui na palavra do Senhor. Talvez uma pergunta que nunca se quer se calar, que muitos perguntam, realmente existe a maldição hereditária? Se na Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos e dos filhos dos filhos. Vamos ver então nesse sentido? Se você puder estar abrindo sua Bíblia juntamente comigo, está em Êxodo capítulo 34, do versículo 7. Nós vamos estar vendo aqui aonde Moisés ele fala com Deus. Aí ele vai falando da grandeza e dos atributos do nosso Deus. Êxodo 34, 7. E diz assim a palavra do Senhor: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aonde nós vamos frisar aqui na nossa palavra-chave que está aqui nesse versículo, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, existe uma pergunta nisso aí. Alguns afirmam nisso aí, que aqui está mostrando que os filhos carregam a maldição dos pais. Mas eu quero dizer para você essa noite que não existe esse negócio de maldição hereditária, não. Então, se você tem acreditado até hoje em maldição hereditária, pode tirar isso da sua mente, porque não existe isso. É o que eu quero aqui te mostrar à luz da palavra do Senhor. Mas, irmão Clênio, se não existe maldição hereditária, como que aqui no versículo está falando que o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos? Pois eu vou te mostrar, esclarecendo, que aqui, nesse versículo, está mostrando que essa iniquidade ela é dos pais, mas não é a iniquidade que os pais carregam que está sobre os filhos. Porque se meu pai é ladrão, eu não vou ser ladrão também como ele, e se eu não sou ladrão igual ele, eu não tenho a iniquidade que eu estou carregando de um ladrão. Entendeu bem? Então tá bom. Você até hoje tem acreditado em maldição hereditária, mas eu vou te mostrar em outro versículo bíblico, que é em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai nos mostrar
que a alma que pecar, essa morrerá. Olha bem para você ver. Se você puder acompanhar, quiser estar acompanhando, tem Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20 diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Agora, como que você vai dizer, então, que existe uma maldição hereditária? Esse versículo está dizendo que o filho não leva a iniquidade do pai e nem o pai leva a iniquidade do filho. Cada um presta conta com Deus e si mesmo. Cada um tem ali sua própria iniquidade. E no versículo ainda continua dizendo, a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas aqui é bem certo esse texto em nos dizer que essa é da alma que pecar. Toda iniquidade é pecado. E todo pecado é iniquidade. Então até aí deu para você entender que não existe maldição hereditária como muitos pensam. Que ninguém carrega maldição em si. Então tem algumas seitas por aí que até fazem você confessar culpa pelos pecados dos outros. Algumas seitas, elas querem que você faz uma confissão de procuração, que assim é chamado, quando você procura o pecado em seu antecedente familiar, seja seu pai, seu avô, ou se não achou no pai do avô, vai ter que procurar no bisavô e procurar o sobrenome dele para confessar diante de Jesus o pecado. Mas a Bíblia não mostra desse jeito não. Como é que eu vou confessar o pecado de outra pessoa? Eu tenho que confessar o meu pecado. Jesus nos mostra que nós temos que confessar cada um dos nossos pecados. Tanto que Jesus dá o exemplo para cada um de nós, dizendo, olha, você que olha no cisco do olho do seu irmão, olha a trave no seu olho. Então isso quer dizer o quê para mim? Eu tenho que olhar a trave do meu olho, não o pecado do meu irmão. Isso é a mesma coisa eu estar procurando o pecado do meu irmão e querer confessar como se eu estivesse errado. Agora voltando lá em Êxodo, onde nós lemos em 34, 7... eu vou apresentar para você aqui, essa Bíblia tem capada de rosa, mas é a Bíblia de estudo pentecostal. Ela é do estudo pentecostal. É uma Bíblia recomendada, né, para estudo nas Assembleias de Deus. Então, a Bíblia própria que o Assembleante de Deus e pentecostalista gosta muito. Os pentecostais gostam muito dessa Bíblia. Ela tem capada assim de rosa, mas pode confiar que é a Bíblia pentecostal. Aí nós vamos ver aqui, existe o esboço do estudo, que o próprio teólogo aqui, ele expôs isso aqui, o que significa isso em Êxodo 34, verso 7. Ele colocou aqui, ó, a iniquidade dos pais sobre os filhos. Aí está aqui, ó. Os pais devem saber que seus pecados, negligência espiritual, inclusive a de não se apartarem da impiedade, do mundo, podem levar a consequências trágicas quanto a seus filhos. Os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais, no sentido de geralmente seguirem seus passos do caminho da tentação ou da convivência espiritual, e daí adotam maus hábitos e atitudes que os afastarão para longe de Deus, levando-os à destruição. Porque quando Moisés, ele aqui fala com Deus, então é escrito isso aqui, é porque Moisés estava dizendo para Deus que a geração, ela costuma seguir os mesmos erros dos seus próprios antecedentes. É seguir, porque segue o exemplo. Isso não quer dizer que ele precisa confessar os pecados dos seus antecedentes. Por exemplo, eu não preciso confessar os pecados dos meus pais ou do meu avô. Eu tenho que confessar os meus pecados diante do Senhor. Se eles não quisessem se arrepender, o problema seria deles.
Então, aqui é porque nos mostra que aquele povo, naquela linhagem de Israel, eles tinham muito isso de seguir um ao outro como se fosse ali um líder, né? Eles seguiam outra pessoa como uma referência. Isso existia muito no meio do povo de Israel. Então, isso não quer dizer que é porque Deus visita a iniquidade dos filhos que esteve sobre os pais e passou para os filhos de geração em geração. Não tem isso. Isso é porque se eu sigo os passos errados, tenho um costume errado dos meus pais, então eu levo aquela maldição também que ele teve. Se eu assim sigo. Mas se eu sigo um caminho diferente, meu pai siga um caminho de morte e eu sigo um caminho de vida, eu estarei na vida e ele na morte. Amém? Então, até aí deu para você entender? Então, até aí, nós conseguimos entender que não existe maldição hereditária e peço que você sempre, antes de tomar qualquer decisão de pensamento, de ministrar, leia primeiro a Bíblia, peça orientação ao Espírito Santo e sempre medite na palavra do Senhor e não deixando o contexto do texto da Bíblia. Amém? Fico por aqui com essa palavra e assim que Deus abençoe cada um, eu vou deixar abaixo do meu vídeo para você assim se inscrever no meu canal. Amém? Deus abençoe.